Nesse vídeo eu vou te ajudar a dar o primeiro passo no mundo dos investimentos e te falar de verdade o que você precisa saber para ser um investidor de sucesso. Mas antes, eu preciso te avisar que a gente vai desde o básico até a compra de uma ação. Então, se você por acaso já estiver em um estágio mais avançado, pode olhar na descrição do vídeo que tem os tópicos, e aí você clica no tópico que você acha que tá e vai direto para lá. Mas eu gostaria que você assistisse todo, porque tem muito detalhe em cada passo, tá bom? Vamos lá. O primeiro passo é abrir conta numa corretora. Claro, né? Não precisa ser gênio para saber disso. Só que tem muito detalhe aí, né? Hoje a gente tem um monte de corretora, claro que compilou mais, hoje deve ter umas 5 corretoras muito famosas. Eu vou citar só 3 para dar menos trabalho pro meu editor aqui, que são XP, BTG Pactual e Nubank. Vai aparecer aqui na tela, aqui do lado, aqui do lado, né? Não, desse lado, né? Desse lado aqui. A primeira grande verdade é que você vai precisar abrir conta em 2 corretoras. Eu explico, calma. Na verdade, você só precisa abrir conta em uma corretora. Mas é muito bom você saber o que outra corretora está oferecendo, para saber se você está sendo bem atendido, se os produtos que estão naquela corretora são bons de verdade, para você poder comparar. E a outra verdade inconveniente é que as corretoras estão brigando pelos clientes de maior ticket. Então, não se surpreenda caso você não tenha um ticket muito alto. O que é o ticket, né? É quanto você vai mandar de grana para investir. Então, se você é um cara de 1 milhão, você vai ser um pouco melhor tratado, digamos assim, do que o cara que vai mandar 50 mil ou 20 mil reais. E tudo bem, é o jogo. Corretora não é ONG, ela precisa realmente fazer dinheiro, lucrar, para pagar as contas e tudo mais. É um negócio, tá? Não se ofenda. O fato é, os clientes com menos de 50 mil reais de patrimônio para investir, digamos dessa forma, eles não geram um lucro suficiente para a corretora dedicar muito tempo, por exemplo, colocar um assessor de investimentos para atender a tua conta. Então, é entendível que você talvez não seja a melhor ou a primeira opção da corretora. Mas a boa nova é que eu tô aqui justamente para te ajudar. Se você não tem mais de 50 mil reais para investir, assiste os meus vídeos que eu tô fazendo uma série inteira de vídeos sobre bolsa de valores em cima das principais perguntas que eu recebi durante uma década sobre como investir, qual a melhor ação, qual o momento certo e assim vai, né? Para finalizar esse tema, eu vou colocar aqui na tela um pequeno quadro com os custos de se investir em cada corretora. Vai ter mais de 3 corretoras aí, tudo bem. E tem corretora com perfil para cada cliente, tá? Tem corretora que vai atender todos os tipos de público, tem corretora que é mais focada no cliente que quer operar sozinho, que é o trader, né, digamos assim. E tem corretora que está querendo te dar uma assessoria mesmo, quer te atender mais próximo, quer entender quem você é, qual é o teu objetivo de vida e assim vai. As 2 corretoras que eu recomendo são XP Investimentos e o BTG Pactual. Por que eu recomendo as 2? Eu acho que as 2 estão muito na frente em termos de serviços, em termos de atendimento, de sistema e tudo mais, então vai facilitar a tua experiência como investidor de uma forma geral, tá? Mas não que as outras sejam ruins, só acho que essas estão um patamarzinho acima. Mas tem Nubank, tem diversas corretoras que você pode gostar também e se adequar, não tem problema nenhum, tá bom? Então, abre sua conta e a gente volta pro próximo passo. Segundo passo, antes de investir, construa o seu moat. O que é o moat, né? Você vai lembrar daqueles castelos medievais que tinham um fosso em torno daquele castelo. E eles tinham um fosso ali por um motivo muito simples. Para ter uma margem de segurança, né? Uma proteção caso algum inimigo viesse atacar. E aí eles teriam que descer a ponte para o cara passar, senão o cara ia ter que nadar ali no jacarés para poder atacar aquele castelo. Então o nosso fosso basicamente vai ser a nossa margem de segurança, tá? E o nosso castelo é o nosso patrimônio. Vai aparecer aqui na tela uma ilustraçãozinha bonita que eu acho que o meu editor vai fazer, não vai? Não vai não! E a margem de segurança nada mais é do que a nossa reserva de emergência. A reserva de emergência, como o próprio nome já diz, é um valor que você tem que ter sobre o seu custo de vida geral, assim, que você precisa para viver. Digamos que no caso seja 2 mil reais. Então, você tem que reservar de 6 a 12 vezes esse valor para caso venha ocorrer uma situação extrema, sei lá, você seja mandado embora, ou se você for um empreendedor, né, teu negócio foi mal, veio uma pandemia. Para esses casos, você vai ter uma reserva de emergência que você não vai precisar se desesperar e mexer no teu investimento, né, que é o nosso castelo. Então, a reserva de emergência é comparada ao moat justamente por isso. Você tem uma reserva de valor que te deixa não precisar mexer nos teus investimentos, tá? Caso uma situação extrema aconteça. Claro, tomara que não aconteça, mas a gente tem que estar sempre preparado, né? Então, eu vou deixar aqui 2 exemplos de quando ela pode ser usada, tá? Primeiro exemplo, ficar desempregado, como eu já falei, ou desandar o negócio, né? Sei lá, falir a empresa, isso acontece muito e beleza. Segundo exemplo, intervenção médica de urgência, em que você precisa usar esse valor e o plano não cubra, algo desse tipo, tá? E 2 exemplos de quando ela não deve ser usada. Por exemplo, quero trocar meu carro, aquele valor tá paradinho ali. Não, você não deve mexer nela de forma alguma. Porque se você mexer para pouco, daqui a pouco você está mexendo para muito e aí você já não tem mais reserva de emergência.
E outro exemplo é, quero viajar, quero pagar uma conta urgente, emprestar um dinheiro. Cara, você tem que fingir que esse dinheiro não existe, tá? Esse realmente você tem que esquecer e fingir que não é seu e deixar lá realmente só para quando acontecer algo muito extremo. E uma forma que me ajuda a não mexer na minha reserva de emergência, por exemplo, é pensar, cara, se eu mexer nesse dinheiro agora, e amanhã se meu filho precisar, ou se minha esposa precisar, ou se tiver alguma coisa que o plano não cubra e vai demorar e eu preciso pagar, né? Enfim, essas coisas acho que te ajudam a não mexer no dinheiro, me ajuda muito. E não precisa se preocupar desse valor não estar rendendo, tá? A ideia dessa grana não é guardar embaixo do colchão ou deixar na poupança do banco, algo do tipo. A ideia é deixar em um título de renda fixa, que é um tipo de investimento que você já sabe mais ou menos ali a rentabilidade do título antes de investir, tá? Uma coisa com mais previsibilidade e com segurança. Então a nossa ideia é focar em segurança e liquidez. Pensando nesses dois pontos, a gente vai buscar o quê? Um título público, tá? Que eu diria que é o título mais seguro de renda fixa que tem no país, e logo após ele você pode pensar num CDB de liquidez diária, sempre buscando 100% do CDI, que é 13,75% ao ano, é a nossa taxa Selic. Então o CDI gira em torno disso. Então sabendo que a tua rentabilidade nesse valor de cara, olha aí, você vai ter uma reserva de emergência e ainda vai fazer esse dinheiro render, olha que legal. E se o seu custo de vida não mudar, com o tempo você pode aumentar a tua reserva de emergência, porque essa rentabilidade vai fazer o teu dinheiro crescer ali, ou até resgatar e colocar em outro tipo de investimento. E para concluir, para não restar dúvidas que você precisa montar o seu molde, cara, vamos supor aqui um exemplo que você não investiu com reserva de emergência, você começou a comprar ações sem ter a reserva antes, e aí beleza, tá comprando, tá tudo bem, você tá com uma vida no trabalho muito boa, foi promovido, até que, vem uma pandemia. Cara, você é mandado embora, as ações da sua carteira todas caíram 50% e agora você se viu sem nenhuma reserva e você vai precisar de dinheiro para comer amanhã, para pagar as contas. Cara, você vai ter que vender suas ações com prejuízo de 50%. Então é por isso que o Molt serve para blindar o teu patrimônio, para você não precisar vender as suas ações no pior momento. Pelo contrário, se você tem um patrimônio bem dividido, você pode até realocar uma grana de um ativo em renda fixa em investimentos e comprar ação no momento que ela está mais barata. Então, tem a sua reserva de emergência. E o terceiro passo é mentalidade de investidor. Então, antes de a gente pensar em ações, em day trade, nos traders dos filmes de Hollywood, né, Lobo de Wall Street, todas essas coisas que mostram pra gente, a gente tem que entender por que a gente está investindo. Qual é o nosso objetivo quando se faz um investimento? Em qualquer coisa, não só financeiro. Sempre que você investe em um relacionamento, em uma amizade, você espera coisas boas, né? Por mais que possam vir coisas ruins. Em ativos não é diferente. A gente está sempre buscando ganhar alguma coisa, maximizar os nossos ativos. E é nesse ponto que eu quero chegar. O investimento pode demorar muito tempo para dar bons frutos, para alcançar uma rentabilidade. Na verdade, vou até corrigir, ele demora muito tempo para dar bons frutos. Então, se acostume com isso. Mas o fulano investiu rápido e ganhou dinheiro. Cara, foi sorte. E isso é uma grande armadilha. Eu vou te explicar por quê. Não é que a gente não gosta de sorte. Todo mundo quer ter sorte na vida. Só que saber diferenciar quando você ganhou por competência, escolheu uma ação, estudou, pesquisou bastante e acertou essa ação subiu, do que quando você comprou por uma dica e ela subiu e você deu sorte, vai te ajudar a fazer escolhas prósperas na tua caminhada como investidor. Então isso é muito importante diferenciar e você precisa fazer uma reflexão muito humilde para conseguir chegar nessa conclusão. Um exemplo de competência é quando você acompanha uma empresa, entende o que ela faz, como ela tem lucro, e aí você no final de um tempo de estudo e análise, de observar o que o mercado tem feito, como ela se comportou, você decide, fala, cara, eu estou pronto para me tornar sócio dessa empresa e comprar ações dessa empresa. Beleza. Depois de 1 ano, 2 anos ou até 5 anos, sei lá, depende muito do caso, você retornou bons frutos, essa empresa subiu 20, 30, 40% e aí sim foi um trabalho de competência, você estudou, você sabia que aquilo ia acontecer porque ela estava seguindo o caminho correto. Agora, isso é muito diferente de um outro exemplo. Você está lá no Instagram e do nada aparece um cara e falando, olha, a ação X vai subir muito nos próximos tempos. Aí você, sem analisar, sem pesquisar, sem fazer nada, você vai lá simplesmente e compra essa ação. A pior coisa que pode acontecer nesse momento é você ganhar dinheiro com essa ação. É algo como se fosse aquela lenda de quando você entra no jogo de azar e você ganha a primeira, sabe? É exatamente igual, porque você vai definir um padrão na sua mente de que aquele cara acerta tudo e agora você segue tudo que ele fizer. E aí, basicamente, você está terceirizando o seu risco para o seu influencer. Se esse influencer perder dinheiro e quebrar, você quebra junto.
Então, muito cuidado em diferenciar o que foi ganho por competência do que foi ganho por sorte. Eu não estou falando para você não ouvir o que o influencer está falando. É só saber usar essa informação. Se um influencer falar que a ação XPTO vai subir, não confie cegamente. Olha a empresa, faça sua análise, estude, veja se faz sentido tudo aquilo que ele está falando, veja se tem fundamento ou se é só um palpite porque ele viu alguém comprar. Isso a gente já falou no vídeo anterior, né? A história do Lemingo. Um vai comprando atrás do outro, no final tá todo mundo nadando e morrendo na praia. Então, muito cuidado em filtrar as informações. A gente vive uma crise de excesso de informações, então é muito importante filtrar. Não se deixe levar pela sorte de iniciante. O segundo ponto é que raramente a bolsa vai te ajudar a criar riqueza do zero. As pessoas têm uma lenda que eu vou colocar R$100 e um dia eu vou ter 1 milhão. Isso não vai acontecer, isso é muito raro. Isso só vai acontecer se você tiver a disciplina espartana que o Warren Buffett teve de começar a investir com 11 anos e seguir até hoje com quase 90 anos investindo. E aí realmente você vai chegar a ser milionário, bilionário. Mas são casos muito isolados. Aqui no Brasil a gente tem o caso do Barsi, que ele saiu de engraxate a bilionário da bolsa. Mas com certeza ele começou muito cedo, teve uma disciplina muito grande. Só para fazer uma analogia muito legal, é como se esses caras fossem o Messi e o Neymar do mercado de investimentos. Não tem muitos Messi e Neymar por aí, então você não precisa se comparar com eles. Se você começar se comparando com esses caras, você não vai ter sucesso como investidor. Então a única pessoa que você precisa se comparar é com você mesmo. Então se compare a cada dia qual é o seu grau de evolução, de conhecimento. Hoje eu quero aprender qual é a relação de EBITDA para dívida. Hoje eu quero aprender o que é preço-lucro. Hoje eu quero aprender por que as empresas caem quando soltam bons resultados. Enfim, cada dia evoluir um pouquinho, adquirir um pouquinho mais de conhecimento e estudar pouco a pouco. Uma hora você vai chegar a ser um grande investidor. E um grande conselho, né, que a gente ouve hoje em gestão e que eu gosto muito é: sonhe grande, mas comece pequeno. Então, de pouco em pouco você vai chegar lá. O mais importante é ter disciplina. O terceiro e último passo dentro da mentalidade de um investidor é comparar, fazer conta o tempo inteiro sobre que tipo de investimentos você quer ter. Vou dar um exemplo muito simples aqui. Você prefere investir tua grana num título que vai pagar 13,75% ao ano, sem risco nenhum, você não tem risco de perder o dinheiro, você sabe quanto vai ganhar, ou você prefere investir teu precioso patrimônio em ações, né, em um título que você não sabe quanto vai render, se vai subir, nem quanto vai subir, e na verdade pode até cair e você perder dinheiro. Essa pergunta já começa a definir o teu perfil de investidor, se você é um cara mais agressivo ou um cara mais conservador em investimentos. Para nossa sorte, você não precisa escolher um ou outro somente. Você pode, por exemplo, nesse início que você não tem tanta segurança no que a gente chama de renda variável, que são os investimentos com ações, você pode colocar, por exemplo, 80% em renda fixa, nessa grana que você sabe quanto vai render, que é mais segura e tudo mais, e colocar somente 20% em ações. E aí você vai testando, começa comprando uma ação, deixa essa grana no CDI. Cara, você pode começar até com 95% em renda fixa e 5% em ações e ir evoluindo devagarzinho até chegar a 20%, até chegar a 30% e até chegar a 50%. Para finalizar, eu vou dar o exemplo da minha carteira, o que eu faço com o meu patrimônio. Hoje eu invisto da seguinte forma: 50% de todo o meu patrimônio está na Mind, a empresa que eu fundei junto com meus sócios, na qual eu acredito que com o passar do tempo e fazendo boas escolhas, eu possa maximizar o meu capital e o mais importante, alcançar o meu propósito de vida, que é ajudar as pessoas a prosperar. Então esse valor para mim é meio que inegociável. Se falarem para mim que vai ter uma ação e eu fizer um estudo que essa ação vai subir 300%, eu não vou resgatar minha grana da Mind para investir nela. Então esse valor eu já deixei separado para isso. E no teu caso, cara, se você tiver uma empresa ou você tem uma especificidade fora do mercado financeiro, que não são em ações, né, sei lá, você é médico e acha que investir em um consultório de medicina pode potencializar o teu capital, faça isso. Se isso for melhor do que investir em ações, você não necessariamente precisa investir em ações. Às vezes empreender pode ser uma solução melhor. Já os outros 50% do meu patrimônio estão divididos em 10% reserva de emergência, 20% renda fixa e 20% em ações, totalizando 50% e fechando o total de 100%. E aí dentro disso eu ainda diversifico. Os 10% em reserva de emergência não tem muito o que fazer. Está em título de liquidez diária, como eu falei lá no passo 2, construindo o Moat. Agora, a renda fixa eu consigo diversificar. Eu tenho uma política interna de não investir em crédito privado, nada desse tipo. Então eu invisto em títulos públicos, né?
dou uma diversificada ali, mas não invento muita roda. A renda fixa é simples, é para fazer o teu capital render. E eu uso a renda fixa como uma arma de manejamento. Eu vou explicar. Vamos supor, eu tenho 20% em ações aqui. E aí, cara, esses ativos estão o tempo inteiro mexendo. Hoje em dia não está mais cravado como está no gráfico, 10, 20, 20, 50. Isso pode ter oscilado, né? A única coisa que não tem cotação na minha carteira, não uma cotação oficial, só uma extraoficial, é a valorização das ações da Mind, né? Que é a empresa que eu sou sócio, e é como se fossem ações de empresa normal, só que elas não são negociadas na bolsa. Elas só têm contrato e têm sócios fora da bolsa, beleza? Então, isso está mexendo o tempo inteiro. Vamos supor que as minhas ações desvalorizaram, né? E ali, cara, vai acabar que o peso das ações na minha carteira vai diminuir. Porém, os fundamentos não mudaram. E essas ações, digamos assim, que elas estão muito atrativas agora para comprar. E aí eu vou fazer uma escolha, eu vou comparar, eu vou falar, cara, será que não vale a pena eu resgatar um pouco da minha renda fixa e comprar mais ações para eventualmente, quando essas ações voltarem a subir, eu vender elas numa alta e repor a minha renda fixa? Eu tenho manejamento, porque eu tenho uma alocação muito mais ampla, então eu posso manejar os meus investimentos e não passar perrengue, por exemplo, quando o mercado cai e tem muita gente que não tem mais dinheiro para comprar ações porque já usou tudo. Eu posso fazer essa realocação sempre que eu achar pertinente. Explicado toda essa parte de alocação, mentalidade, multi, abra conta e tudo mais, vamos para a hora mais esperada, que é a compra de uma ação. Fala galera, agora a gente vai para o passo de como comprar a primeira ação, né? O último passo. E vamos para a prática, aqui é o site da XP. Tem aqui um botão amarelo enorme, abra a sua conta. Então quem não abriu a conta vai abrir por aqui. Eu escolhi a XP porque é a corretora mais famosa e tal, e é uma conta que de fato está inativa minha, então eu consigo mostrar e não atrapalhar a minha conta que eu uso profissional. Então acesse sua conta. Vai abrir aqui o site da XP. Aqui eu vou colocar meus dados de cliente, que eu espero que o editor corte no momento. Beleza. Na hora de entrar na sua conta, só para você ver como o negócio é tão sofisticado hoje em dia, ele vai te pedir, além da senha, vai te pedir também o token, que você precisa abrir no seu aplicativo no celular, assim como funciona o aplicativo de banco hoje em dia, né? As corretoras também, a maioria hoje possuem cartões de crédito, funções de banco, então hoje você consegue investir, né, e ter a sua conta, né, a tua conta financeira para débito e crédito no mesmo lugar. Não só pelas firmas, pelo Itaú, Santander, todos os bancões, né, digamos assim. Mas eu recomendo que você faça pelas corretoras, acho mais prático, digamos assim, né? Bem, essa é minha conta na XP. Abri, aqui você pode vir ver os produtos, alguns dos quais eu falei. Tem a renda fixa, né, títulos públicos, ofertas públicas, crédito privado, emissão bancária, que são os CDBs, né, alguns títulos de liquidez diária. Eu vou abrir aqui só para a gente ter como exemplo como que é uma tela de título público. Tá? Claro que não dá para aprofundar muito nesse vídeo os tipos de título público e qual que você deve investir, como escolher um título para investir. Na verdade, isso pode ser um tema de um outro vídeo. Mas eu vou mostrar aqui como é que é a tela de investimentos. Aqui, ó, a gente tem os títulos, tá? Que você pode investir nesse momento, o valor unitário de cada título, tá? Valor mínimo para se investir. E aqui o botãozinho de investir. Tem até uma escala de risco, ó, risco baixo, a nova pontuação de risco, na consideração dos critérios de risco, mercado e liquidez. Se tiver mais, clica aqui, bem bacana. Que vai de 1 a, caramba, 62, bem alto isso aqui, ó, renda mais aposentadoria extra, 2065. Enfim, bem bacana, dá para aprender bastante por aqui nos títulos de renda fixa. A gente vai falar mais sobre um vídeo sobre isso. Mas agora vamos para a nossa ação. Para o mercado de ações, para onde a gente vai, de fato, executar o operacional da compra de uma ação, você tem que vir aqui na janelinha de Home Broker. Tá? Foi o primeiro sistema das corretoras para você comprar ação. Basicamente, o Home Broker que acabou com o antigo pregão da Bolsa de Valores, né? Que antigamente era tudo no telefone, cada corretora tinha um operador que ficava lá no pitch de negociação na Bolsa para poder executar as negociações. O Home Broker veio e acabou basicamente com essa profissão, conforme foi evoluindo e a tecnologia foi chegando, os pitches da B3 já não faziam mais sentido, porque agora você poderia negociar tudo pelo computador de casa. Então essa aqui é a cara do Home Broker, né? Aqui tem alguns books, não reparem o meu Home Broker, porque ele é antigo,
Eu entrei na XP em 2012, eu tenho essa conta desde então. Tanto que eu tenho uma ação aqui, ó, nas cotações, que é a Fibra, que nem existe mais, ela saiu da bolsa. Então, mas a maioria aqui ainda existe, ó, BR Foods, BBS, Cielo, Bradesco, Itaúsa, enfim, são ações bem sólidas com volume alto na bolsa. E aqui você pode colocar se você quiser, né? Você pode ir aqui em carteira, o nome do ativo, ó, vou colocar aqui na lista de cotações Prio 3, já que eu falei dela no vídeo. Então aqui, ó, Prio 3. Aí aqui, Manuel, como é que eu faço para comprar a Prio então? Jogo aqui no book, ó, Prio 3, e aí eu vou comprar. Porém, se eu jogar Prio 3, eu só consigo colocar um lote mínimo de 100 quantidades, que é o lote padrão. Eu não consigo colocar menos de 100. Aí vou precisar de R$ 3.144 para comprar 100 ao preço de R$ 31,44, tá vendo? Aqui no book, ó, ela negocia, ó, tem comprador a R$ 31,44 e tem vendedor a R$ 31,45. Então, se eu quiser comprar, eu tenho que pagar R$ 31,45, que é onde o melhor vendedor está posicionado. E só tem 300 a R$ 31,45. Aí tem mais 500 aqui por outra corretora, mais 400 por outra corretora. Aqui é o númerozinho da corretora. Deixa eu ver se eu consigo expandir esse book para mostrar para vocês aqui. Aqui eu geralmente não opero no home broker, eu opero em, digamos assim, uma plataforma mais profissional. Trade. Eu gosto de usar o Trade. Mas, você que está começando agora, não tem problema investir no home broker. Caramba, pô. Aqui, ó, vou mostrar o book detalhado, tá? Esse aqui é um book bem grande, ó, bem mais extenso da Prio, tá? Aqui, deixa eu ver se eu acho aqui também. Aqui, ó, você vai aqui em cima, clica onde? Aqui, ó, mostrar book detalhado. E aqui você consegue ver o lado da compra e o lado da venda. Aqui tem o nome da corretora, que é bem legal. Ou seja, gente, aqui é Prio 3F, que é onde a gente consegue comprar no fracionário. Aqui eu consigo comprar até 99 ações de uma vez só. O fracionário é feito para quem realmente quer comprar uma, duas ações, então é para dar liquidez para quem realmente quer comprar menos ações, não consegue comprar o lote 100, que é o lote padrão. Então, se você quiser comprar uma ação, você consegue. Basta ter R$ 31,45 na corretora que você consegue fazer a compra dessa ação. Claro, mas os custos da V3 são custos bem baixos, mas a gente já colocou no vídeo, né? E pode até colocar de novo agora os custos das corretoras, entender mais essa parte de corretagem. Então aqui é o book, ó. Esse aqui é o book mais profissa, né? Da Prio 3, que o lote mínimo é 100. Então tem lote 10 mil aqui da Votorantim, da Clear, do Morgan Stanley, do BTG, e tá todo mundo aqui nessa fila querendo comprar, outros querendo vender nesse preço. Eles acham que nesse momento é isso que vale a ação. Então tem gente querendo comprar e vender a todo momento. Tem muita gente negociando na bolsa e essa galera a todo momento, né? Tem gente querendo comprar, tem gente querendo vender. Tem gente que quer vender a 31,46 lá pelo JP Morgan, 200 quantidades. E tem gente que quer comprar mais barata, 31,39. Então é assim que se forma um book de negociação de uma opção. Eu vou comprar a mercado, porque eu não estou interessado no preço de curto prazo, eu estou interessado no preço de longo prazo, que eu acho que essa ação vai se valorizar muito. Já falou sobre isso um pouco no vídeo, né, de forma mais detalhada. E eu vou fazer essa compra, enfim. Vamos lá, vou sair daqui, deixa eu voltar para comprar a minha ação. Vai, pronto, aqui está o book resumido. Vou clicar aqui em comprar, vou colocar uma quantidade, que eu preciso de 31,43, segundo ele, que é o último, né? Mas a oferta mesmo de venda só tem a 31,45. E eu vou aqui, como não me importo, eu vou colocar logo a 31,50. Não que eu vá pagar 31,50, eu vou pagar na melhor oferta de venda que tiver. Adicionei a assinatura eletrônica, mais uma medida de segurança, vou salvar para as próximas e vou enviar. Confirma? Confirma. E agora, comprei, ó, prezado cliente, comprei. Aí tem aqui em cima, tem as ordens que você mandou. Eu já tinha comprado uma para testar antes, então aqui, ó, eu tenho compra de 2 ações de PetroRio, e eu sou o mais novo sócio da PetroRio, e assim terminamos o nosso vídeo, onde você consegue, de fato, comprar uma ação e se tornar um investidor. Se você gostou do conteúdo desse vídeo, cara, não esquece de curtir e compartilhar até com algum amigo seu que também precisa dessa informação. E o mais importante, né, se você compartilhar com outras pessoas que querem investir e não sabem como, você vai estar ajudando mais pessoas a prosperar no mundo, que é o nosso objetivo, e a gente está junto nessa. E se inscreve no canal também. Me ajuda aí, vai.